isso, ele ia emigrar. E um dia, eu nunca pedi para assistir a nenhuma sessão, apesar do tio Políbio, enfim, falar com eles. Tu vais ficar admirado agora com isto. E um dia, o Jorge, eu levava o Jorge e o Luís ao pediatra para ser observado, para fazer várias observações e tal, para acompanhar medicamente os miúdos. E um dia, numa análise que o médico manda fazer, veio o resultado do Jorge ter glomérulos de proteína, ou qualquer coisa assim no estilo, na urina, o que era uma coisa grave e inexplicável, porque o Jorge não mostrava nenhum sinal de doença. E eu disse, Sr. doutor, então e agora? Mas o miúdo não apresenta sinais nenhum, não. Pois, mas temos que ministrar antibiótico, mas não sei o quê, pá, e durante 3 dias ele não pode beber líquidos nenhums, não sei o quê. É pá, uma coisa horrorosa. Não vou entrar agora no pormenor dessa hipotética doença, que não foi doença nenhuma, e o Jorge não podia beber líquidos nenhuns durante 3 dias. E no primeiro dia era horrível, porque o xaropezinho de antibiótico que eu lhe dava, o Jorge dizia que tinha sede, mas eu não lhe podia dar líquidos nenhuns, queria água, mas ele disfarçava, claro. Mudava a conversa e tal. E quando aproximava a colherinha de chá com o antibiótico, o Jorge fazia assim, porque era líquido, estás a ver? Era uma coisa horrorosa. E eu, que estava desesperado com aquela história, resolvi ir à minha madrinha. E disse, madrinha, olha, passou-se isto assim assado, o Jorge está assim, não há sinal nenhuma da doença, mas já agora eu gostava que a madrinha ouvisse o tio Manuel sobre se é verdade que o Jorge está doente ou não está doente. Bem, jantei em casa dela, e depois do jantar, eu, a minha madrinha e o filho António fomos para uma sala com uma mesa octogonal pequenina e pusemos as mãos em cima da mesa com a luz aberta, como estamos aqui, e ela começa a chamar pelo tio Manuel. Bom, há uma série de espíritos que se manifestam, os chamados espíritos brincalhões, e a partir de uma certa altura apareceu o tio Manuel. Isto passou-se comigo, hein? Uhum. Chegou o tio Manuel. A minha madrinha, Alzira, fala com ele, pomos as mãos, e a minha madrinha me diz, olha, tio Manuel, estou aqui com o Rui, tenho o filho doente, assim assado, eu quero saber se a medicação, se está doente, se não está bem, E o tio Manuel disse, eu vou ver. E a mesa que estava aos saltos, a mesa parou de saltar. E eu disse à minha madrinha, então, agora parou a comunicação? E ela diz, não, ele agora foi à tua casa, pela luz que te liga, porque o meu padrinho explicava isso, pela luz que te liga ao teu filho Jorge. Sim? Sim. Muito bem, ficámos à espera. Passado um bocado a mesa começa outra vez aos saltos, e o tio Manuel diz para eu estar descansado, que não era nada e que ele ficava bem, porque essa doença podia dar a morte, curar ou ficar cronicamente doente dessa porcaria. Era uma doença qualquer no fígado. Bom, e portanto o tio Manuel veio descansar, dizer que não tinha nada e que estava bem, que não ia acontecer nada e tal. Assim. Bom, muito bem. Eu fiquei contente e a minha madrinha diz assim, Manuel, sabe quem é o Rui? Olha que isto passa-se assim cronologicamente. Sabe quem é o Rui? E a mesa responde, é o sobrinho do Políbio. Isto é inacreditável, pá. E eu aproveitei a circunstância da mesa responder que era o sobrinho do Políbio e perguntei, eu posso falar com o meu tio Políbio? E a mesa respondeu, não podes, o teu tio emigrou. Eu disse, merda para isto. Pois. Olha, que isto passou-se comigo, é? Sim. Não me perguntes se eu acredito ou deixo de acreditar. Claro. Eu até te digo que mal acredito. Mas que se passou comigo, passou. E a minha madrinha continua a falar com ele. E eu,
comecei a meditar nas palavras que o tio Manuel tinha dito sobre o Jorge, que não era nada e que a coisa estava bem e tal e não sei o quê. E eu estou a pensar, epá, será verdade isto? Sei lá se isto não sei o quê, pá. E de repente a mesa que está a falar com a minha madrinha interrompe a conversa e inclina-se sobre mim e a minha madrinha cá traduzir as pancadas da mesa e diz, a mesa diz, não penses nisso. E eu menti e disse, mas eu não estou a pensar em nada. Eu estava. E a minha madrinha também disse, mas o que é que estavas a pensar? Eu disse, não estava a pensar em nada. Ora, eu estava precisamente a pensar sobre se devia acreditar ou não acreditar naquilo que a mesa tinha dito. Pá. Estás a ver? Sim, sim. E quando eu disse, eu não estou a pensar em nada, a mesa começa a rolar para um lado e para o outro, a afagar-me os meus joelhos. Sim. Como se fosse um gato a passar encostado ao meu joelho de um lado para o outro. A afagar-me nitidamente. A afagar-me os joelhos. A mesa, Sim. toda inclinada sobre mim. Sim. E o António e a minha madrinha com as mãos em cima da mesa. Eu já não tinha as mãos em cima da mesa porque eu perguntei se ajudava a sessão e o tio Manuel diz que eu não ajudava a sessão. Portanto, eu deixei de pôr as mãos em cima da mesa. E isto passa-se comigo. Então, e a mesa era sozinha que se mexia? A mesa mexia sozinha, pois eles tinham a mão em cima da mesa e a mesa dá pancadas, sabes? Cada letra, por exemplo, uma pancada é o A, duas pancadas tal é o B, três pancadas é o C. Pá, e a minha madrinha tinha tanta experiência que rapidamente descobria a palavra. Por exemplo, a mesa bate C-A-K e a minha madrinha dizia assim, casa. Não era casa. A mesa fazia o movimento a dizer que não era. Então, tornava a bater a terceira letra. Então, C-A-D, por exemplo. E a minha madrinha dizia cadafalso. E se era a palavra cadafalso que eles queriam transmitir, a mesa dava um sinal, assim, para um lado e para o outro, como que ia dizer sim. A minha madrinha tinha muita prática em decifrar as pancadas e a conversa. Mas isto passa-se comigo e foi realmente impressionante. E, de facto, o Jorge não tinha nada. Então deu-lhe água para beber, não? Dei logo, fui logo no dia seguinte ao médico. Mas espera, o médico me receitou aquela história e mandou fazer uma nova análise à urina dentro de uma semana. Mas eu mandei-lhe o médico à beira da merda e todos os dias eu fazia análises. Portanto, no segundo dia que eu fiz a análise deu logo negativa e no terceiro dia deu negativa. Claro. Então, parei, logo no segundo dia parei de dar a medicação. Claro. Porque eu sabia que, bom, tinha a confirmação do tio Manuel, tinha o resultado da segunda análise da coisa e tinha o comportamento do Jorge perfeitamente normal, parei logo. E fui ao médico, o médico concordou comigo. Pronto. Claro. Histórias. Muito bem. Histórias. Muito bem. O Lobo Vilela morreu quando? Ai pá, olha, estava eu em Portugal. Olha, quando o meu padrinho, ele tinha hemorragias internas, ele estava muito bem hoje e tu no dia seguinte ias visitá-lo, parecia que ele tinha saído do ringue de boxe, pá. Com hematomas nos olhos, na cara, parecia que tinha sido socado. Era uma coisa impressionante. Eram hematomas internos, pá, que aparecia de repente. É uma coisa extraordinária. Ele não era hemofílico? Era alérgico a uma data de coisas. Havia uma data, carne de carneiro, carne não sei o quê, pá, uma série de coisas. Ele fazia análises e então havia uma série de alimentos que ele não devia comer porque provocavam essas alergias. Mas o que é curioso nisso, e depois tinha hemorragias pelo ânus brutais, perdia imenso sangue. A minha madrinha ficava logo em pânico. Ia logo para a sala ao lado chamar para o tio Manuel. Isto aconteceu várias vezes, hein? Aconteceu várias vezes. Uma vez nos Almornos, pá, às 3 da manhã estava em casa outra médica amiga deles, e pá, chamaram uma ambulância, eu vim para o hospital, uma hemorragia brutal pelo ânus. A minha madrinha ia logo para o lado com o filho, ia logo para outra sala, chamar o tio Manuel e perguntar. E o tio Manuel dizia, não, estejam calmos, que isto não é nada, vai passar e tal. E passou sempre. Até que um dia, a mesma situação, ele tem hemorragia, a minha madrinha fica aflita, vai para a sala ao lado com o filho, põe as mãos para chamar o tio Manuel e saber, e o tio Manuel nesse dia acalmou e disse, todos temos que partir, e ele morreu. Pá, olha que é espantoso isto também. É incrível, não é? O tio Manuel, na última sessão em que ela pergunta pelo marido,
ele tenta acalmá-lo e dizer que todos temos que partir e para o Bel. E ele morreu mesmo, pá. Isto é incrível. São histórias do caralho. Em que altura é que foi isso, tio? Em que altura é que foi isso que ele morreu? Ai, pá, eu estava em Portugal, opá. Eu estava em Portugal, olha. Foi em 1970? Não, foi depois, não, foi, espera. Foi depois, não. Eu vim para Moçambique em 80, não foi, pá? Foi. Eu vim para Moçambique em 80, pá, o meu padrinho devia ter morrido, sei lá, 2 anos antes, ou coisa que o vai. Onde é que o tio estava no 25 de Abril, tio? O quê? Onde é que o tio estava no 25 de Abril? É giro isso, pá, olha. Estava a tomar café na pastelaria Princesa, como tomava todos os dias, com o arquiteto, a Maria Alzira conhece, a tua mãe conhece, ai pá, como é que se chamava? O Nuno, irmão daquele tipo que era administrador, o Megre Pires. Estava a tomar café com o Megre Pires na pastelaria Princesa. Já morreu. Como? O Megre Pires já morreu. O Nuno Megre Pires já morreu também. E o José também. O Nuno já. E o José também, o administrador também já morreu, não? O José, o irmão. Sim. Já morreu também o Megre Pires, o irmão? O Zé não morreu. Ah, não? Não. Olha, eu estava a tomar café com o Nuno Megre Pires e com uma senhora e o marido, que eram muito amigos dele, do Nuno Megre Pires, e que tomavam café todos os dias connosco, aí por volta do meio-dia e 20, meia hora, na pastelaria Princesa. E o amigo do Nuno Megre Pires recebe um telefonema e vem chamá-lo, e ele vai atender o telefonema, que era de Lisboa. Nessa altura falava-se muito em Lourenço Marques, na tentativa do golpe de Estado levado a cabo por Cousa da Riaga. Então esse rapaz levanta-se da mesa, vai atender o telefone do amigo que lhe fala de Lisboa e vem para a mesa e diz, houve um golpe de Estado em Portugal, pá. Ah, sim, um golpe de Estado. Mas de que linha é? Não se sabe, parece que é do Cousa da Riaga. Portanto, a primeira informação que nós temos na mesa, em dúvida, mediante o telefonema que esse rapaz recebeu de Lisboa, não se sabia se o golpe era do Cousa da Riaga ou de outra natureza. Isso era a dúvida de muita gente, na altura em que se passou. Era a dúvida de muita gente. Infelizmente não era do Cousa da Riaga. Mas foi assim que eu tive conhecimento de um golpe em Lisboa. De um golpe. Agora vou-lhe contar eu uma coisa, tio. Sabe que eu conheci o Salgueiro Maia pessoalmente. Eu não. Eu fiz parte de uma associação que chama-se Amigos dos Castelos, que fazia grandes passeios pelo longo do país para visitar castelos. Sim. Eu fiz 2 viagens com ele, daquelas que duram tipo um fim de semana prolongado, 4 dias, em que vamos uma vez... não tinha havido ou já tinha havido? Já. E estamos a falar disto nos anos 80, já. Está bem. E, portanto, ele também fazia parte e eu fui a 2 excursões com ele. Uma foi à Figueira da Foz, e que apanhámos ali Montemor Velho, uma série de terras ali para aquela zona, e outra fomos atrás dos montes e fomos à Beira. Fomos até Monsanto, fomos até Penha Garcia, fomos até a fronteira, aquelas termas. Fomos a uma série de terras daquela zona e fomos depois até atrás dos montes e tudo. Foi uma viagem fantástica, que eram viagens com guias turísticos altamente qualificados. Todas as pessoas que participavam eram professores ou eram pessoas já muito instruídas, não era uma excursão qualquer, eram excursões de gente muito evoluída. E ele também estava. E recordo-me que passámos por Belmonte, onde havia lá também um núcleo judaico. Passámos por uma série de sítios. Sim. E ele era um grande amigo de uma grande amiga minha, que é a Natália Pinto, que os dois eram da mesma terra natal, de Castelo de Vida. E ele era de Castelo de Vida, que está lá enterrado. E, entretanto, se não fosse ela, eu nunca teria passado pela cabeça que aquele indivíduo divertido e altamente simples, que era o Salgueiro Maia, e alguma vez na minha vida eu tinha vivido a excursão toda convencida, primeiro, militar não tinha nada para mim, com a ideia de que ele era um indivíduo castiço e muito brejeiro, que ele ria-se imenso e contava umas piadas imensas. E eu, ainda há pouco tempo, quando vi essa minha amiga numa reunião da Câmara, que se chama aqui umas reuniões da Clasa,
eu falei nela e falei nessas questões e disse, olha Natália, se não fosse tu, alguma vez o Salgueiro era a pessoa, o Salgueiro Meia era a pessoa mais simples e menos peneirenta que uma pessoa pode encontrar à face da terra. Se não fosses tu teres-me dito que eras amiga dele e eles riam-se imenso, e ele ria. Eu nessas excursões vi o Salgueiro Meia rir como raramente se consegue ver alguém adulto rir. Porque ele ria tanto, e fazia-nos rir a todos, porque era contagiante, não é? Ria tanto, e era um tipo tão simples, que mais tarde, não é? Depois, enfim, na altura eu nem tive bem consciência de quem ele era. Foi mais tarde que tomei essa consciência. E, e falei com ela e ela disse, olha, tu sabes que não há dia nenhum que não pense nele, porque ela conheceu desde miúdo, possivelmente, eram da mesma terra, etc. Sim. E pronto, e tinha uma relação muito próxima. E eu foi através dela e ela dava-se muito bem com ele. E os dois faziam uma picardia na viagem que brincavam muito um com o outro e aquilo tinha um ambiente divertidíssimo. Ele era um indivíduo muitíssimo. Sabe que ele recusou todas as honrarias e mais algumas. Recusou ser para o Conselho da Revolução, recusou tudo. E no fim, quando pediram ao Cavaco que desse uma pensão à viúva, o Cavaco não deu e foi dar a um PIDE. E deu um PIDE. Sabe isso? Mas tive essa oportunidade de viajar durante 2 viagens longas de 4 dias em que nós estávamos a comer nos mesmos sítios, a dormir nos mesmos hotéis e a visitar as mesmas coisas com os mesmos guias. E portanto deu para conhecê-lo muito bem, porque a pessoa está muitas horas nos mesmos autocarros e nas mesmas coisas. Eu conheci-o muitíssimo bem e ainda hoje me parece, ele tinha os olhos azuis muito azuis e era um indivíduo que não era tipicamente português, ele tinha um olhar ou tinha algo... E nunca falaram de política? Não, quer dizer, eu na altura nem tive bem consciência da figura dele, só mais tarde. Eu tinha 20 e poucos anos, a gente sabia de 25 de Abril, mas só mais tarde é que eu me comecei a perceber bem quem ele era, não era? Isto é, sabia alguma coisa, mas não... Enfim, a Natália é que falou com ele 30 mil vezes, não é? Porque era amiga e conhecia-o pessoalmente, inclusivamente, muito antes dele fazer isto. Dele fazer o que fez, que foi... Eu no outro dia estive em Santarém, estive lá a dormir e tudo, e pensei, epá, isto não é tão perto de Lisboa, nós agora temos A1, mas mesmo com A1, não é... Com A1, meter ali um Chaimix a caminho de Lisboa, epá, não é nada fácil ainda hoje, quanto mais naquela época, em que a distância ainda era considerável. A distância de andarem com um Chaimix a caminho de Lisboa, aquilo era uma aventura e peras. E peras. Eu na viagem só me dizia assim, mas por onde é que terá andado o Salgueiro Meia? Que isto de facto é muito longe. Andar a 5 à hora, nem isso. Aqueles carros andam muito devagar. Foi realmente um heroísmo enorme e uma coragem imensa. E parece que ele era um indivíduo que, segundo consta, impunha-se aos outros porque ele era muito calmo. Ele era um homem muito calmo, muito sereno, muito racional e já devia ter algum ascendente sobre os outros mesmo lá no exército, em Santarém. Porque acho que ele falou calmamente, a seguir ao jantar, ele falou com as pessoas e disse assim, ao Estado comunista, ao Estado socialista, ao Estado democrático e ao Estado a que isto chegou. E, portanto, nós achamos que devemos, por nossa intervenção, ir a Lisboa mudar isto. Alguém quer me acompanhar? Uma coisa assim do género. Eu sei que ele fez essa pergunta. E os amigos, diz que toda a gente foi. Toda a gente, sim, eu só mas sei é porque ele tinha liderança, ele tinha uma capacidade de grande convencer. Eu sei desse episódio, sim. Pronto. Não sei porque ele era um desse indivíduo. Episódio, isto ele não estou a brincar ninguém. Pronto, isto só acontece porque ele era um indivíduo que as pessoas o tinham como extremamente sério e como extremamente equilibrado, extremamente sereno, e confiaram nele. Foram para uma missão de alto risco e confiaram nele. Porque a gente, se reparar, eu estive em Santarém, aquilo é 1 hora de Lisboa bem puxada, com o carro bem a andar na autoestrada, que na altura não havia. Sim, e portanto, eu comecei a pensar, este homem com uma data de Chaimites, a caminho de Lisboa, em estradas secundárias, epá, num país como aquele que a gente sabe que país era. E realmente expressa um feito absolutamente único. Uma pessoa olhar bem para a realidade, porque uma coisa é estar... Hoje em dia a gente... É tudo internet, vê-se uma coisa ali, a seguir já está tudo acabado. Mas olhar para aquilo na realidade e ver o que é que terá sido essa viagem concreta,
por aquelas estradas secundárias. Aquilo deve ter sido uma coisa única mesmo. Única. E o comportamento dele determinou o êxito da Revolução. A Pois foi na serenidade prisão dele, a serenidade dele, a confiança que ele estabeleceu com o inimigo. Hum, ele foi muito E quando importante. entrou dentro do quartel, Ó tio, ele bateu a pala ao Marcelo Caetano. foi muito E acho que importante foi ter sido ele. aquele indivíduo e não outro. Aquele indivíduo, porque qualquer outro indivíduo podia ter dado um fiasco total. Não, e podia ter dado um tiro, inclusive, ao Marcelo Caetano. Claro. Agora, se visse o indivíduo como ele era, tão despretensioso, tão simples, ainda mais impressiona, sabe? Que a gente, quando depois disso tudo, vê um convívio normal de gente normal e ainda mais impressiona porque ele não tinha estatuto nenhum de herói, era um estatuto de um homem do povo, humilde e sem peneiras nenhumas. Isto é, Sim. ele era um indivíduo muito próximo das pessoas, muito próximo, não tinha nem altivez, nem não tinha nada disso no discurso, nem na voz dele, nem nada que se pareça. Ele era um indivíduo bem divertido, bem próximo dos outros. A noção que eu guardei dele foi que era um indivíduo altamente simples, sem peneiras e próximo do seu próximo. E pronto, um homem muito simples, que gostava de coisas simples e que ele depois tentou se instruir, até tirou um curso de política e tudo enfim, para se instruir mais, porque ele era um homem humilde, que quando foi para a guerra colonial ele era um indivíduo que acreditava que Portugal era o único país composto por vários estados no mundo inteiro, era uma coisa única, como muita gente no Estado Novo dava essa propaganda, não é? Ele foi imbuído dessa propaganda de que devia vender o território nacional, porque era um país único, tinha várias partes pelo mundo e tal. Mas depois, claro, foi mudando. Depois foi mudando porque começa a combater os guerrilheiros e a perceber que eles eram homens com convicções como nós tínhamos tido com a Espanha. E, portanto, estava a defender a sua terra, nada mais. Olha, deixa-me contar-te um episódio que eu também assisti, pá, e que também me marcou. Esse episódio parece que não teve importância, mas teve importância. Porque eu comparo com outro episódio que também assisti, já com o Marcelo Caetano. O Jaime Curtição, quando depois veio para Portugal, houve várias conferências, creio que eram várias conferências na Sociedade de Geografia, e elas eram, pelo menos uma delas era presidida por Jaime Curtição. E nessa noite o convidado que falaria era o Urbano Tavares Rodrigues, que tinha uma grande admiração pelo Jaime Curtição, era amigo dele, e o próprio Jaime Curtição era amigo do Urbano Tavares Rodrigues. Havia várias salas e todas estavam cheias de gente. E havia microfones. Eu, por acaso, estava na sala onde estava a mesa com o Jaime Curtição e onde estava o palco onde o Urbano Tavares Rodrigues, em frente do microfone, falaria. Isto é só para te dizer que eu aprendi nessa noite a diferença entre um tipo que dirige uma reunião e que dirige mesmo a reunião, como era o Samora Machel aqui, e um indivíduo que é um trafulha, pá, e que aparentemente dirige a reunião, mas não dirige nada. O Jaime Curtição estava na presidência da mesa e o nosso amigo Urbano Tavares Rodrigues começa a falar em frente ao microfone. Mas os microfones que estavam nas outras salas não tinham sonoridade suficiente para as pessoas perceberem bem o que a pessoa que estava a discursar ia dizendo. E na sala onde eu estava ouvia-se perfeitamente o Urbano Tavares Rodrigues, mas nas outras salas não se ouvia bem. E a malta começou a protestar e o Jaime Curtição sabe que as pessoas não estavam a ouvir bem. E interrompe o Urbano Tavares Rodrigues, com aquela voz que o Jaime Curtição tinha, volta-se para o Urbano e diz: fale mais alto. Mas assim, de uma forma, eu diria mesmo um bocado impostora, fale mais alto. E o Urbano Tavares Rodrigues quase que tremeu e disse sim. E começou a falar um bocadinho mais alto. Mas um bocadinho mais alto continuava a não se ouvir nada nas outras salas. E começa a haver um burburinho outra vez. O Jaime Curtição, com aquela voz do gajo: eu já disse para falar mais alto. E o Urbano, sim, mas arrasca. Então falou mais alto e as pessoas passaram a ouvir. Isto é só para dizer que um tipo que dirige uma reunião dirige com mão de ferro. Tem que dirigir com mão de ferro. Eu tenho outra cena assistida na Faculdade de Ciências, num concurso para professor catedrático,
em que era o professor Serra, o Arguente, o professor Serra, que era um tipo muito bom, um biólogo muito bom, e essa sessão era presidida pelo Marcelo Caetano, que era reitor da universidade. E era o professor Sacarrão, que era candidato à cátedra, uma cadeira de biologia. E o anfiteatro, eu estava no anfiteatro e o anfiteatro estava cheio de gente, de malta, pá. E, porque nós éramos amigos do Sacarrão, etc. E o professor Serra, que era um biólogo, enfim, famoso, um gajo com mau feitio, está à direita do Marcelo Caetano e tem o microfone na frente e está a falar muito baixo, não sei assim, pá. Quer dizer, e nós que estávamos no anfiteatro, mal percebíamos o que o gajo estava a dizer, o arguento, né? A falar assim, tá? E o Marcelo Caetano olha para a malta meio sorridente, e percebe que as pessoas estão desconfortáveis porque não estão a perceber o que diz o Serra. Claro. E volta-se para o professor Serra, que estava à direita dele, agarra no microfone e aproxima-o da boca do Serra e pede para falar mais alto. E o Serra, ato contínuo, afasta-se para trás, ainda se afastou mais e continuou com o mesmo tom de voz. E quando eu esperava que o Marcelo Caetano interviesse, olhou para a malta e riu. Pata que o pôs. Lembrei-me do Jaime Cortão. Ninguém ouviu nada. Estamos a não ouvir o que o gajo dizia. Ninguém ouviu nada dessa sessão. Opá, isto é incrível. O professor Serra, quando o Marcelo lhe aproxima ao microfone, ainda se inclinou mais para trás. O mau feitio era esse, não? O gajo era um gajo com mau feitio, não era só isso, mas era um gajo com mau feitio. Mas ok, mas vê tu a diferença. Pois. O Jaime Cortão com aquela voz fala mais alto. E aí 2 ou 3 minutos depois, eu já disse para falar mais alto. O Urbano tremeu. O Urbano sim, passou a falar mais alto. Eu aprendi quando um gajo dirige uma reunião, que era o caso do Samora, o Samora dizia: vocês, os diretores nacionais, quando dirigirem as reuniões, tenham o martelo na mão e batam com o martelo na mesa. Dizia o Samora, e eu já tinha a lição do Jaime Cortão. Sim. Batam com o martelo na mesa. Ó tio, só uma pergunta. As coisas que o tio fala com o Samora, em que palácio é que se desenrolaram? Sempre na Presidência da República, a maior parte das vezes, e uma das 4 horas... Na Ponta Vermelha? Uma hora foi na Presidência, não, e as 3 horas foi na antiga... o Palácio do Governador, que era ali que ele... Do Causa? Do Palácio do Governador. Era aquele que era do Causa da Riaga? Não. Ou era a Ponta Vermelha? Não. Não. O governo, ainda hoje em Moçambique, agarraram na Casa dos Estudantes de Coimbra e outra, eram 2 casas que havia ao lado da outra, chamada Neré, e os gajos fizeram uma grande transformação e fizeram ali variedíssimos edifícios lá dentro. É a Presidência, aí é a Presidência. Não é a Casa do Causa. Pronto, nem é a Ponta Vermelha. A Ponta Vermelha foi a segunda conversa de 3 horas. Ele vivia na Ponta Vermelha, o Samora. Pois. Ele vivia aí. A segunda conversa foi aí, 3 horas. A 1 hora foi na Presidência. Foi do lado direito quando se vai para a Costa do Sol, mas na Júlio Nerera. Como é que se chamava a Júlio Nerera? Sim. Eu estou a ver onde é, tio. Olha, é em frente à Casa do Causa. Pronto. É toda a zona em frente à Casa do Causa. É ali, deve ser para mim, mãe. Agora tu falaste da Casa do Causa. O Marcelino dos Santos, quando era ministro do Plano, a Casa do Causa, em certa altura, foi transformada, sei lá, para oferecer banquetes, para receber certas personalidades e tal. Então o Marcelino dos Santos dizia com muita graça: hoje vamos jantar à Casa do Causa. Dizia lá para a malta: olha, hoje temos jantar na Casa do Causa, porque ficou conhecida assim, na Frelimo, a Casa do Causa. Claro. Ó tio, falamos no outro dia que eu hoje vou assistir ao eclipse da Lua. Pois, aqui também já veio uma notícia dessa, sim, termina. Bom, pronto, ok, então diz lá. Então é assim, vamos começar por Do Sérgio.
Não, vamos Lu? começar pelo tio Políbio. Sim. O tio Políbio nasceu em 1889, Isso, bom, essa Sei coisa eu. já não sei. pá. sei eu, Tá. e nasceu na casa do Castanheiro, em Carraseda de Anciães, que isso eu vi, e a minha mãe também, levei-a lá a ver a casa do Castanheiro, que era uma casa antiga, transmontana, onde a mãe Costa tinha a sua loja de panos. Ainda vi isso tudo em ruínas. Tinham lá sim. sim, vimos a casa toda, tipo transmontana, com um pátio, com uma varanda em madeira. É claro, nessa altura não havia o smartphone para fazeres o vídeo logo a seguir. Nada, mas fotografei, fiz fotografias dessa coisa. bem. Na altura bem. ainda não havia fotografia digital, portanto existe ainda em negativos, para aí, que deve ter, já nem sei bem aonde. Mas Sim, pronto, sim. fomos lá, ele nasceu em 1898 e morreu em 1938. Viveu 40 Pois. anos à volta disso, Tinha 39, eu 40. 5 anos quando ele morreu, portanto Exato, eu nasci em exato. 32, 5, 6 anos. Sim, é isso. Exato. E pronto, e o que nós sabemos dele é que ele foi um homem, por exemplo, uma das coisas que eu andei a ver pela internet e que existe hoje, o que para mim é espantoso, que haja tanta coisa sobre o tio Políbio ainda É hoje. verdade, eu também estou de acordo contigo. Eu fico também estou de espantada acordo com isso. Trabalhos científicos na área de economia com referências a ele várias, é verdade. Exatamente. E outra coisa, eu não sabia que o tio era tão especialista em seguros, porque ele tinha montes de publicações de seguros. Então, mas acho que era a principal atividade dele era nessa área dos seguros. Nem não? sabia isso. É. Sim. Pronto. E ele, propriamente, qual era o trabalho do tio Políbio, sabe? Qual era o trabalho dele? Bom, olha, o trabalho dele em geral não sei. Sei que ele participou como especialista do Estado no caso do Banco de Angola Metrópole. Sim. Alves dos Reis. O advogado da Não parte era? O caso do contrária... Alves dos Reis. Hã? Do Alves Diz? dos Reis, o caso do Alves dos Reis. Exatamente. O advogado da parte contrária era um advogado que se tornou depois célebre até como escritor ou jornalista, que era o Ramada Curto. O Ramada Curto representava os interesses do Alves dos Reis. E o tio Políbio representava o Estado. Pois. O Estado. E contava os meus pais, várias vezes falou nisso, que um dia houve um episódio, acho que foi o meu pai que contou, houve um episódio no tribunal durante o julgamento e que às tantas o Ramada Curto voltou-se para o tio Políbio e perguntou: mas o doutor não sabia disto, assim assado, que tinha sido uma notícia qualquer publicada nos jornais. Não sabe, não conhece esta referência ou esta informação e tal. E o tio Políbio dizia: não conheço. Mas não sei quem, o Ramada Curto acho que insistia, e às tantas o tio Políbio voltou-se para ele, sempre lá no tribunal, e diz: bom, ele falava dos jornalistas que tinham publicado essa notícia, e ele diz: é que eu não sei se esse jornalista, como é que foi? O senhor não desconhecia, não sabe, não leu? É que não dei importância, não dou importância porque não sei se esses jornalistas são da laia do senhor. Ficou assim uma bronca dessas no tribunal. Isso contava o meu pai, que teve essa saída no tribunal. Agora, o que é curioso, olha, esse livro desapareceu-me, sabes? O caso do Alves Reis, desse julgamento, o tio Políbio participou como perito contabilista. E depois o grande advogado de acusação, de vigarice do Alves dos Reis, publicou um livro enorme sobre o julgamento, algumas peças que foram discutidas no julgamento, e ofereceu o livro com uma dedicatória ao tio Políbio. Ora bem, eu tinha esse livro, porque esse livro o meu pai dispunha desse livro, portanto eu fiquei com o livro, mas esse livro desapareceu-me da minha biblioteca, que é uma coisa impressionante. Eu aí em Lisboa andei à procura do livro e já não encontrei o livro, não posso acreditar. Não sabe o nome do livro, não? Não sei o nome do livro. Mas isso é fácil de encontrar. Não foi daqueles livros em que Mas a não Diga é deu cabo difícil deles. investigar, hein? Porque Ah. essa publicação Não foi teria feita sido a pelo Diga que deu cabo advogado dele? É por principal. Ramada Curto? Não, o Ramada Curto era o advogado da parte contrária, do Alves dos Reis.
Eu estou-te a falar do Estado português. Era o advogado do Estado português. Então e como é que se chamava? O Políbio participou como perito contabilista. Não se lembra do nome do advogado? Não me lembro do nome, nem pensar nisso. Mas não é fácil descobrir isso na Torre do Tombo, de certeza. Porque, pois. Vamos lá ver uma coisa. Sabendo a data, sabendo quem era o advogado da parte principal, é uma questão de procurar depois as obras dele, porque ele, sobre o caso da Angola Metrópole, publicou esse livro. Pois. Era um livro grande, quer dizer, era um livro que não tem a dimensão normal de um livro, sabes? Destes livros de capa larga. Eu vou pesquisar isso, E era, olha, que tinha esta grossura assim. Eu estou-te a mostrar aqui, olha. Tá a bem. grossura do livro ainda era assim, hein? Sim. E estava uma dedicatória ao tio Políbio. Olha, esse livro desapareceu-me lá de casa, não sei como, mas enfim. Mais. Pronto, o tio Políbio, na altura, o que era comum é as pessoas trabalharem para alguns escritórios, para algumas coisas. E ele, se Isso calhar, também não sei. Se calhar devia trabalhar ou fazer parceiros para alguma seguradora, não? Eu, nessa altura, eu tinha 15 anos quando se falou muito no tio Políbio, porque a gente saiu daqui do Sabinho para Portugal, e o tio Virgílio tinha a biblioteca do tio Políbio guardada em casa para entregar ao meu pai. O meu pai disse, eu não quero nada dos livros do meu irmão, oferece a biblioteca ao Instituto de Ciências Económicas e Financeiras. E eu, que era um miúdo inculto com 15 anos de idade, disse, pai, porque eu sabia que o tio Políbio era um teósofo, tinha-se interessado muito pela teosofia, enfim, com uma origem que eu também conheço razoavelmente em pormenor, e a minha preocupação, e foi o que aconteceu, eu tirei todos os livros de espiritismo e de teosofia, ou quase todos, a maior parte, a esmagadora maioria, eu diria todos, os livros que eu encontrei na biblioteca à guarda do tio Virgílio sobre espiritismo e sobre teosofia. E fiquei com esses livros. E apesar da minha incultura, eu tirei, por exemplo, um livro de uma conferência do Bento Caraça, que se chama A Cultura Integral do Indivíduo. Esse livro estava proibido, mas eu não tinha noção nenhuma, eu tirei por acaso o livro. Tio, deixe-me só fazer um parênteses. Eu não sei se lhe mandei, mas vou-lhe mandar as notas dos melhores alunos da faculdade que o tio mandar sim. Em que está lá o Bento Caraças com 16 e o tio 17 ao lado dele. Eu sei, eu vi isso. Não, viu isso? Mas se vir o que eu vi ao longo de muitas décadas, continua a ser uma nota muito invulgar a dele. Sim, eu sei porque também. Porque vai ver todos os banqueiros, bancários, ministros, tudo com notas inferiores. E agora ficas a saber uma coisa, e o tio Políbio tirou o curso a trabalhar. Pois eu sei. Mas olha, o tio Políbio não ajudou o avô a tirar o curso dele? Foi ele quem prestou dinheiro ao meu pai, sim, e que o meu pai pagou quando veio para a África, sem dúvida nenhuma. Mas o que é que ele trabalhava é que eu gostava de saber. Isso é que eu gostaria muito de saber. Não, ele era perito contabilista e trabalhava muito na área dos seguros. Não sei mais do que isso. Pois. Trabalhava muito na área dos seguros. E sei também, porque a minha mãe contava várias vezes, não sei se conheces, o desencanto e o desencontro que ele teve com o pai dele, o meu avô. Sei. Que queria que ele se empregasse lá numa fábrica qualquer de vendas de produtos de tapeçaria, e ele disse, não, eu quero continuar a estudar, e foi para Portugal, então vais à tua conta. E ele foi, mas ele era muito amigo do Artur Costa, do irmão do Afonso Costa, e foi o Artur Costa que lhe arranjou o emprego no tribunal, onde ele devia ganhar muito mal, porque ele dizia à minha mãe que andou muitas vezes calçado para o céu e descalço para a terra. Não tinha dinheiro para as meias solas. A sério? A minha mãe contava muitas vezes isso. Sim, essa é uma imagem para boa. Traduzir as dificuldades que ele teve. Claro. Andou calçado para o céu e descalço para a terra. Porque andava com as solas rotas. E são coisas que, enfim, se lá contava em casa. De maneira que o Artur Costa é que lhe arranjou esse emprego no tribunal. Não sei em que tribunal também. O tio sabe que eles, o avô, o tio Políbio, o tio, penso que era Artur, viveram com a mãe Costa na travessa do Poçolo em Lisboa.
Até É mesmo possível à que sim. morte. Pois, eu Viveram, nasci viveram. na Travessa do Possolo. Hã? Eu nasci na Travessa do Possolo. Olha, então está tudo dito, não é? Eu nasci na Travessa do Possolo, isso eu sei. Não me Nasceu em lembro, casa? O mas tio sei. nasceu em casa? Nasci. Acho que sim, o meu pai fez todos os partos dos filhos em casa. Sim, 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 sim. Foi, mamãe. Foi. Olha, eu também nasci em casa, mas eu fui a única dos filhos do meu pai que Ah, nasceu em nós casa. nascemos todos em casa, todos, sim, sim, sim. E até tenho a sorte de ter a casa onde eu nasci ainda está de pé. Já não era Não, mal. eu nasci na Travessa do Possolo, isso eu sei. Isso eu Pois. sei. Pois. E tu sabes quem mora nesse lugar também hoje. Né? Ah, é o Cavaco Silva. É o cabrão do Cavaco Silva, sim. É as ironias da vida. É Uma verdade. casa alugada também, não é? E não sei se não está próximo de onde eu nasci, pá, não sei. É capaz de estar porque aquilo é uma travessa, é uma coisa É, pequena. eu fui lá à casa. Eu fui lá à casa um dia, bati à porta do terceiro andar, fui atendido por uma senhora que me recebeu muito bem. E eu disse, olha, desculpa, eu vinha cá, porque eu sei que nasci aqui e gostava de ver a casa. E ela deixou-me entrar. E lá fui à mas não me lembro mais nada. Sei que isto aconteceu. Eu fui lá Sim. bater à porta, aliás. Pois, aquilo fica perto do Conselho de Ministros hoje. Ai pá, não Onde sei é? já. É. Eu já nem sabe, eu não sei que idade tinha quando isso aconteceu. Não sei, teria Pois. 19 anos, 20 anos. Pois. Fui lá bater porque eu era um tipo muito. Mas, ó como é tio, que- conte-me lá uma coisa. O Marcelo Caetano, quando era ministro do ultramar, conheceu Sim. o seu avô, o seu pai, e perguntou-lhe o que é que ele era ao Políbio, não foi? Foi no Alto Moloque, na administração do Alto Moloque. Mas é preciso contar um bocadinho antes as coisas. O Marcelo Caetano era um homem de direita e namorava a filha de João de Barros, do poeta, que era um homem de esquerda. Claro. E o tio Políbio era muito amigo do João de Barros e visita da casa constante. Sim. Então, o Marcelo Caetano ia à casa do João de Barros namorar a filha. Pois. E o Marcelo Caetano conheceu o tio Políbio na casa do João de Barros. Pois. Bom, mas isso passou. Passou, quer dizer, o João de Barros depois ficou conhecido como um escritor português, Sim, sim. o Marcelo Caetano ficou conhecido como um político fascista português, Sim. e, bom, e cada um foi à vida. Passaram-se muitos anos e o Marcelo Caetano, ministro das Colónias, visitou o Alto Moloque. E quando foi à administração, o administrador apresentou o Dr. Santos Garcia. E aí o Marcelo Caetano perguntou: é alguma coisa ao Políbio Santos Garcia? E o meu pai disse: era o meu irmão. E o Marcelo Caetano só disse assim: mal empregado homem. Porque morreu, claro, ele sabia que o tio Claro. Políbio tinha morrido. Mal empregado homem. Pois, Pronto. nós A verdade conhecemos. é que esse acontecimento ligou o meu pai ao Marcelo Caetano. O meu pai falou muitas vezes com ele, escreveu-lhe, e inclusivamente a última vez que foi a Portugal, antes do 25 de Abril, foi visitar o Marcelo Caetano. E o Marcelo Caetano, o meu pai depois contou a conversa em casa à noite, no jantar. O Marcelo Caetano diz: só me faltam 3 anos para me reformar, eu depois vou deixar isto. O tipo, coitado, estava convencido, já estava farto da política e queria-se ir embora. Claro. Entretanto, veio o 25 de E Abril e reformou-se à aconteceu. força. Pois. E o meu pai depois um dia disse-me que tinha escrito uma carta ao Marcelo Caetano de solidariedade, mas não tinha a certeza se a carta tinha chegado às mãos. Escreveu para o Brasil. Sim, Mas sim. eu nunca soube, nem eu nem o meu pai, Se nunca recebeu, soubemos não que é? Marcelo recebeu a carta. Claro que não. Mas, ó tio, naquela carta que a avó me escreve, a avó Sim. diz-me que o avô veio para Portugal por causa dela. Porque o avô não queria vir, não era? Pois foi, isso eu sei, isso é verdade. É? Eu conheço isso, porque o meu pai não estava muito interessado em sair de Moçambique. Só que a minha mãe, com a ideia que o Samora Marcelo se vinha vingar, não largou de insistências até o meu pai decidir fazer-lhe a vontade. É verdade isso. Pois. É verdade. E também é verdade que antes de morrer o meu pai pensava regressar a Moçambique dentro de uma semana ou 15 dias. Sim, Também sim. sei isso. E não foi, Só que não foi o Hélder Macedo que o convenceu a não vir? Sim, teve uma conversa no aeroporto desse gajo, também foi um bom cabrão. É, um cabrão mesmo. Quando o meu pai veio a Portugal, entretanto, e depois voltou a Moçambique,
o Hélder Macedo e os pais dele foram se despedir do meu pai ao aeroporto. E a ideia do meu pai era voltar a Moçambique. Claro. E o Hélder acho que disse, como a minha mãe, o Hélder fartou-se de dizer que o doutor não vá, porque eles até o podem humilhar, e porque assim, fartou-se de dar conselhos no sentido do meu pai não regressar a Moçambique. Pois E não era num dia em que ele estava a escrever uma carta aos filhos a dizer que não voltava a Moçambique, se emocionou e teve o ataque cardíaco? Não foi nesse dia que isso Não, aconteceu? essa carta eu não conheço, não. Mas acho que estava Não. a escrever uma carta aos filhos que se emocionou e que teve o ataque cardíaco. Isso eu não sei, é a primeira vez que eu ouço isso. Mas não eu, por acaso, eu já não é a primeira nem a segunda, já há Não, muito tempo que eu mas ouço não. isso. Isso não conheço, ninguém me contou isso. Eu estava em Moçambique, então o pai morreu. Pois. Não sei. Não sei como é que eu Eu fixei sei, isso então. não, o que eu sei, porque a minha mãe falou comigo. Não. Depois da morte do meu pai, não sei, quando eu voltei a Portugal, a minha mãe disse que o pai estava para voltar a Moçambique. Eles estavam a pensar voltar dentro de 15 dias. Eu acho que até tinham o bilhete comprado, segundo me parece. Hein? Sim. Eles tinham um bilhete de regresso a Moçambique. Sim, parece que sim. Eu não posso garantir em absoluto. Isto agora é conversa com a minha mãe, que o meu pai... Eu na altura sabia que o meu pai estava para regressar a Moçambique. Isso eu sabia. Pois. Então e conte-me lá, como é que conheceu o António Sérgio? Em que circunstâncias? Pá, isso é uma história do caraças, pá. Eu fui muito amigo do António Sérgio, grande amigo dele, visita de casa, sabes lá. Bom, ele queria que eu escrevesse a biografia dele. Eu disse, nem pense nisso, não sou capaz de fazer, nem nessa altura, nem hoje. É um homem tão grande de pensamento que não é qualquer gajo que tem capacidade de escrever sobre o António Sérgio. Nem pensar nisso. Eu não conheço homem na vida mais inteligente, mais perspicaz, mais não sei o quê do que o António Sérgio. O tio dele nasceu em Goa, não nasceu? Nasceu em Goa porque o pai era governador em Goa. Ah, A família dele, da mãe, era família de marinheiros, almirantes, Não, não sei o quê. estava Ele nasceu em Goa e esteve em Angola também. Também esteve em Angola. Eu até tenho uma entrevista dele, por acaso essa frase é uma frase que me dói ouvir. Não gosto de ouvir essa frase, porque ele deu mais tarde, também não é do teu tempo, uma entrevista ao Igrejasqueiro, que eu tenho aqui em casa gravada, sabes? Sim. Eu tenho a entrevista do Igrejasqueiro. E em que o Igrejasqueiro fala na passagem dele por Angola e o Sérgio diz, pois, no contacto com os primitivos. Pai, não gostei nada, ainda hoje está gravado isso. No contacto com os primitivos, pá. Que é uma gaita, pá. É espantoso como é que o António Sérgio, aquela mente lúcida, se saiu com os primitivos. Bom, ele devia achar que na posição intelectual dele os outros gajos eram mesmo primitivos. ele deve ter sido a primeira vez que ele teve mesmo com africanos e a única, não? Diz o quê? Deve ter sido a primeira e única vez que esteve com africanos, não? Assim, no meio deles. Sim, é possível que sim. Não tenho conhecimento absolutamente nenhum de contactos com o Sérgio, com gente negra, em Portugal. Não tenho a menor informação. Pois. Foi quando ele passou, enfim, lá pela sua juventude, o pai esteve em Angola, ele nasceu em Goa, em Damão. Pois. Mas era um homem fora de série. Como é que eu conheci o António Sérgio? Veja agora a carne. Eu fui despertando para a cultura aí com os meus 17 anos, 18 anos. 17 anos. Despertou para a política, foi? Não só para a política, Em para a que leitura. altura é que isso era? Cite lá isso em datas. Então, 17 anos eu tinha... Foi quando a gente veio da África, nós viemos em 48. Foi nessa altura? 16 anos. Não foi nessa altura. Nessa altura eu era um ignorante. Não foi na campanha do Norton de Matos, tio? Nessa altura ainda era ignorante. Nessa altura ainda eu estava contra o Norton Matos, vê lá tu. Até fui uma ação política da situação. Merdas, sabes porquê? Porque o gajo não era influenciado pelos pais, pá. Claro. Estás a perceber? Claro. Portanto, o meu percurso intelectual, a mim me devo e ao meu padrinho. O meu padrinho, o Lobo Vilela, teve uma enorme importância no meu despertar. Pois. Mas eu despertei sozinho. Vamos lá ver. A influência das conversas sobre o tio Políbio, os escritos dele contra a política económica do Salazar, tudo, o tio Políbio, coitado, talvez fosse um fator que desencadeou em mim uma certa curiosidade de saber coisas. Claro.
E depois, por exemplo, para te dar um exemplo, olha, um dia aparecia em casa do meu padrinho na lapela com o emblema da Mocidade Portuguesa, vê lá tu. Porque eu achava o emblema bonito, vê lá tu. Hoje é horroroso, hoje está por do emblema. Mas eu achava o emblema bonito e, portanto, eu tinha o emblema, não porque representava a Mocidade Portuguesa, porque eu também não tinha sentido crítico para diminuir a Mocidade Portuguesa, mas aparecia em casa a minha madrinha, que era sobrinha do Afonso Costa, Sim. gente discretíssima. Pois. Oh, e o que é que tu tens aí? Eu disse, olha, tenho aqui o emblema da Mocidade que é bonito. Ai, baba! Epá, eu tirei logo o emblema e nunca mais usei o emblema. E ganhei uma certa curiosidade e consciência para me rebelar contra aquela porcaria do emblema e da Mocidade. Quer dizer, portanto, eu fui despertando desta maneira, sabes? Pois. Bom, e depois um tipo, já, sei lá, com 17, 18 anos, fui lendo, fui procurando ler e entender a literatura portuguesa e quem eram os expoentes do pensamento em Portugal. Eu com 19 anos, aí é que para mim foi uma grande transformação intelectual. Eu lembro perfeitamente, quando eu tinha 19 anos, aí é que se deu uma enorme transformação na minha cabeça. Na adesão, não na adesão comunista, socialista, mas numa adesão de ideias antifascistas. Isso eu lembro perfeitamente. Hein? E depois tive uma grande influência do meu padrinho, com quem eu falava. O meu padrinho tinha um filho muito miúdo, que era o António Vilela, que é advogado. Ele não podia falar com o filho. Falava comigo e despertava-me. E começou por me despertar, porque o meu padrinho, que era homem socialista e de esquerda, e tinha estado preso, e proibido, e formado em matemáticas e engenheiro geógrafo, e foi proibido de ensinar nos liceus, e portanto, ele, portanto, dedicou-se, por exemplo, foram as primeiras obras do Platão traduzidas em português, foi por ele. As obras do Aristófanes, do Platão, sei lá, pá, toda aquela gente grega. Foi o meu padrinho numa coleção, enfim, trabalhando para uma editora qualquer, que foi traduzindo para português todas essas obras, que o meu padrinho me foi oferecendo. Portanto, eu comecei a ler o Aristófanes e o Platão sem saber muita coisa de antecedência, mas comecei a ler e a perceber e a falar com ele e a esclarecer-me. Lembro-me, por exemplo, de uma grande lição que ele me deu sobre o Fernando Pessoa, sobre os heterónimos. Eu sabia lá que um escritor poderia ter pseudónimos e heterónimos e não sei quê. E o meu padrinho, que era de uma linguagem racional extremamente inteligente, foi-me abrindo os olhos. E eu fui tendo curiosidade e lendo. Até que às tantas descobri o António Sérgio, cujas ideias racionais me tocaram profundamente. Porque eu não gosto de dizer isto a meu respeito, mas eu sinto-me, desde muito jovem, um tipo racional. Eu não aceito nada que eu não possa entender intelectualmente. Não aceito, quer lá saber do Deus e do Nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo e o Deus, para mim tem a mesma importância, ou nenhuma. Portanto, eu tenho esta estrutura muito racional, sempre gostei da ciência, por exemplo. Mais tarde, eu aderi à filosofia da ciência, quando o meu amigo Jorge Jesuíno, depois de sairmos, ainda no liceu, e à saída do liceu, ele se interessou muito pelo existencialismo. Estás a ouvir? Já estudaste. Diga, tio. Ele interessou-se muito pelo existencialismo e nós tínhamos grandes conversas, porque eu defendia a filosofia científica, estava mais virado para a filosofia científica com o Bruno Svig, tudo influência do meu padrinho, do que ele com o existencialismo, e tínhamos grandes discussões. É claro que aprendi também muitas coisas do existencialismo com ele, com o Kierkegaard, com o Gabriel Marcel, eu sei lá, já nem me lembro desses nomes, com o Husserl, eu sei lá, com o Jean-Paul Sartre, o Lettre e o Linnéen, o Ser e o Nada, que o meu amigo Jesuíno conhecia aquilo de para trás e para a frente, que até o Urbano Tavares Rodrigues ficou impressionado com os conhecimentos do Jesuíno, que mais tarde foi Ministro da Comunicação Social no tempo do Vasconcelos. Sabes disso, não é? Sim. Ele é um tipo inteligentíssimo e de uma cultura invulgar do ponto de vista filosófico. Eu até tenho pensado várias vezes nele, saber como é que ele está aí em Portugal. Não me consta que tenha morrido. Não morreu, não já. Ele foi Ministro da Comunicação Social. Bom, não interessa. Portanto, eu fui despertando nessa altura. E quando descobri o Sérgio, que também falei ao meu padrinho, o meu padrinho era amigo do António Sérgio, e também pus o António Sérgio nos píncaros,
e depois vem a curiosidade política, depois quando havia aquele período de liberdade de imprensa de um mês que o fascismo permitia na altura de certas eleições, eu não falhava como é que é dizer, uma reunião política, um discurso político desses gajos da esquerda na altura. O Acácio Gouveia, sei lá, vários tipos, o Vasco da Gama Fernandes, eu estava em todas. Mas como te digo, nessa altura, eu ainda não abraçava a ideia marxista-leninista. Aliás, devo dizer-te, eu nunca aceitei, aliás, influenciado pelo António Sérgio, nunca aceitei agora não me lembro do nome também. O materialismo, não? Histórico, não? Será? O materialismo histórico, não? O materialismo, não? Espera lá. Eu sempre aceitei a crítica histórica do marxismo-leninismo, mas nunca aceitei a crítica filosófica do marxismo-leninismo. Porque, aliás, eu tenho essa opinião, também influenciado pelo António Sérgio. O António Sérgio defendia isso, que um tipo de formação científica a sério não poderia defender as ideias filosóficas do marxismo-leninismo. Mas sim a crítica histórica, que agora me faltam os termos rigorosos sobre esses dois campos. Bom, não interessa. De maneira que comecei a ter uma enorme curiosidade e às tantas eu quis conhecer pessoalmente o António Sérgio. E eu era amigo de um moço, coitado, aliás já morreram os dois, eram dois moços, um estudante de Direito, outro estudante de Medicina, o Pedro, olha, o estudante de Direito foi quem depois tratou do meu divórcio com a Dídia, vê lá tu como o mundo é pequeno. Bom, muito mais tarde, claro. Mas esse meu amigo estudante de Medicina, o Pedro, era primo de um advogado célebre que fez parte da candidatura de Humberto Delgado, um solteirão. Ele e o colega dele, não me estou a lembrar dos nomes de ambos. Bom, e um dia falando com ele, com esse advogado, enfim, que era um homem inteligente, mas que já na altura eu achava que lhe faltava bastante cultura, mas era amigo do António Sérgio. E eu um dia disse ao doutor, doutor, tem que me apresentar. Sim, conhece o Sérgio? Tem que me apresentar. Com todo o gosto, sim, com todo o gosto. E eu fiquei naquela excitação como é que se chama? Não me lembro agora do nome do advogado, que eu era tão amigo dele e do outro. Bom, entretanto, eu era cliente das livrarias Sá da Costa, a Livraria Portugal, que eu visitava frequentemente e comprava os livros do Sérgio, os ensaios, eu ia lendo, eu já tinha lido variedíssimas coisas do Sérgio antes de o conhecer. As polémicas dele com o Bento Caraça, sei lá, com o Adolfo Casais Monteiro e tal. E um dia eu estava a subir o Chiado, parei na Livraria Portugal, no passeio a ver a montra. E quando estou a ver a montra, quem sai de repente da livraria é o advogado meu amigo. Como é isso? É aquele que era o... Não, espera lá que eu hei de me lembrar do nome dele. Espera, eu estou a ver a cara dele. Bom, sim. sai o advogado e eu estava a ver os livros, estava a ver a montra no passeio, na Livraria Portugal, no Chiado, e quando sai esse advogado, meu amigo, não me lembro, o primo dele era o Pedro, bom, estou quase a lembrar, bom, ele sai e está a falar comigo, estamos a falar, e de repente, quem vem à porta da livraria do lado de dentro? O Sérgio, que estava com ele, deixou de o ver dentro da livraria e vem à porta ver à procura do advogado amigo. E quando eu vejo o Sérgio à porta, que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia de ir às conferências dele, eu ia a todas as conferências que sabia que o António Sérgio fazia. E digo, doutor, olha, quem está ali é o António Sérgio. E diz ele, eu estou com ele. Então é a altura de me apresentar. E o Sérgio, entretanto, entrou para dentro da livraria. Então é a altura de me apresentar. Ele diz, com todo o gosto, venha comigo. E entramos os dois na livraria. Até se dá um episódio chato. Dá-se um episódio chato no primeiro dia da apresentação do Sérgio. Portanto, eu entro na livraria com o advogado. Como é que se chama? Entro na livraria e ele apresenta-me o Sérgio. E pronto, já nem sei que palavras lhe disse, então, já sei o que é que lhe disse. Eu tinha acabado de ler
o texto do Sérgio na polémica que ele teve com o Bento Caraça. Porque o Bento Caraça olhava para a matemática de um ponto de vista marxista, leninista e histórico, e o Sérgio não olhava para a matemática com essa visão. E eu acho que o António Sérgio teve toda a razão na polémica, nos 2 artigos que escreveu contra o Bento Caraça, contra as ideias do Bento Caraça, sobre essa polémica. E quando o Sérgio me é apresentado, eu disse ao Sérgio... Opa, não te estou a ver, Guida. Peraí que eu estou com os dedos estão dormentes. E eu estou a dizer ao Sérgio que tinha acabado de ler a polémica que ele teve com o Bento Caraça e dá-se um mal-entendido na expressão minha e dele, em que ele me pergunta, e quem tem razão? E eu digo-lhe, e eu queria dizer que era o Sérgio que tinha razão. Mas não sei o que aconteceu, que o Sérgio entendeu que eu tenho razão ao tempo de Caraça, estás a ouvir? E sorriu-se, está bem, aceitou. Pois. Mas na conversa a seguir eu vi que o Sérgio tinha entendido que eu tinha dado razão ao Bento Caraça. Eu disse, não, é o contrário. E a coisa esclareceu-se, vê lá. Ele era extremamente democrata, não é? O Sérgio? Sim. Guida, não conheço ninguém na vida com certas características como esta que te vou contar. Eu fui muitas vezes à casa do Sérgio, eu apresentei vários amigos. Olha, o Jorge Suíno conheceu o António Sérgio, que eu apresentei, que levei ao António Sérgio e tantos outros amigos. Pá. E o Sérgio era tão extraordinário. O gajo gostava de andar a pé, que era uma coisa que me lixava. Olha, que o gajo tinha 70 anos quando eu o conhecia. A gente encontrava-se na livraria Sá da Costa e o gajo dava-me o braço e descíamos a todo o Chiado. A Rua Garrete. Subíamos a Avenida da Liberdade. Sim. Subíamos a rua... também não me lembro. Plano, não? Que eu passo ao lado da casa do Sócrates e eu ia à casa dele. A Rua Brancã. Subiu a Rua Brancã. Subiu a Rua Brancã? Exatamente, a Rua Brancã. Exatamente. Até à Estrela, à Travessa Moinho de Vento, que era a casa dele. A pé! Claro. O gajo de braço dado comigo, e a agarrar-me no braço, e a falar, sempre a falar, e eu sempre a aprender, claro. Opa, e contou-me coisas interessantíssimas. Tu podes escrever e diz, olha que ninguém sabe. Tá bom. Várias vezes, pá. Eu um dia, por exemplo, chego à casa dele, tantos episódios, pá. Chego à casa dele, ele abre a porta e está um postal no chão. E antes de entrar em casa, ele apanha o postal e lê o postal. Sorri-se e entrega-me o postal e diz assim, olha, outro que me está a ameaçar de morte. E eu disse, o doutor não tem medo? Não, quem me quiser matar não me avisa. E é mesmo. Opa, ele era um tipo extraordinário. Há coisas impressionantes. Um dia falámos sobre o Fernando Pessoa. Mas o doutor conheceu pessoalmente? Não, nunca tive interesse. Não tive interesse em conhecer o Fernando Pessoa? Não. Eu nunca tenho interesse em conhecer os autores, porque o melhor deles está nas suas obras. Exatamente. É lixado. Poxa, pá, eu não sou assim. Eu acredito que o melhor esteja nas suas obras, mas gosto de conhecer as pessoas. Mas estás a ver a racionalidade deste bicho, pá. Sim. Era impressionante. Olha, vamos ali tomar um café. Ele gostava muito de descer no Chiado. Epá, tive tantas vezes. Descíamos o Chiado e depois íamos para a Rua do Ouro. Entrávamos ali numa pastelaria e de pé, pedíamos 2 cafés. O Sérgio bebia. Ele dizia, estou morto para tomar um café. Vamos tomar um café. Sim, senhora. Descíamos. Ele pedia os 2 cafés, pá. Eu bebia o meu café completo. Sabes que estas coisas marcaram-me extraordinariamente. Sim. E para mim traduziram sempre Sim. uma extrema racionalidade dele. O gajo morto por tomar o café, pedíamos o café de pé, o gajo bebia metade da chávena e aquilo fazia-me uma impressão bestial, pá. Eu bebia o café todo. Porque o gajo, apesar de estar morto por beber o café, satisfazia-se com metade do café, pá. E aquilo confundia-me, pá. Bom, Com a idade dele, se calhar já não lhe fazia bem beber o café todo. Não seria. Mas eu nunca vi, estava-te a dizer, eu nunca vi uma pessoa como esta. Olha, um respeito
tão absoluto no pensamento dos outros. Olha que eu apresentei muitos amigos meus ao Sérgio. Eu participei em casa dele várias vezes com grupos de jovens que eu não conhecia, em que iam à casa dele discutir o cooperativismo. E eu estava ali, eu não pertencia ao grupo grande de jovens. Quando eu digo grande, 4, 5, 6 tipos, hein? Sentávamos na sala dele, ele tinha uma sala, uma biblioteca cheia de livros de filosofia do Descartes, do Kant, do gajo do Leipzig, o gajo conhecia a filosofia, os originais daqueles gajos todos, e tinha fotografias desses filósofos, desses filósofos, enfim, eu penso que eram os seres pensantes que ele mais admirava. Bom, portanto, estávamos ali, eu não pertencia ao grupo dos tipos que gostavam de discutir o cooperativismo e o Sérgio, as pessoas falavam, há duas coisas no Sérgio que me impressionaram extraordinariamente na maneira de conversar. Por exemplo, o Sérgio estava a conversar, estava a dizer qualquer coisa. Isso é muito natural. E um de nós interceptava e interrompia-lhe a conversa. E acontece muitas vezes, em que o outro diz, deixa-me dizer tudo, deixa-me falar. Quando havia uma interrupção, seja de quem for, quando o Sérgio estava a falar, o Sérgio metia os travões a fundo e calava-se imediatamente. Nunca vi o Sérgio ser interrompido e as palavras dele continuarem a sobrepor-se. Quando alguém interrompeu, ele calava-se, eram os travões a fundo. Porque para ele era importante ouvir os outros. Depois outra coisa espantosa, isto aconteceu muitas vezes, comigo e com outras pessoas. O Sérgio estar a expor um pensamento e a gente, ele calava-se imediatamente, mas era uma coisa impressionante. Outra coisa extraordinária é que ele ouvia-nos dizer os maiores disparates. O Sérgio, por exemplo, o Sérgio ouvia a nossa opinião sobre qualquer matéria, de vários de nós, caladíssimo. Quando todos nós acabávamos de falar, o Sérgio começava a discorrer sobre o seu pensamento. E nós, a ouvirmos o Sérgio, quantas vezes isto aconteceu, nós interiorizávamos para dentro de nós a correção daquilo que tínhamos dito. Porque estávamos a ouvi-lo e nós, cada um de nós dizia assim, que asneira que eu disse, mas que disparates e tal. E nós, interiormente, era o método socrático 100%. Era o método, ele era um socrático, era um método, eu nunca vi isto, palavra de honra que nunca vi. Estas duas coisas do caráter dele impressionaram-me espantosamente. Porque o Sérgio nunca dizia, tu não tens razão, não é assim. Ele ouvia e depois dizia o seu pensamento. E cada um de nós corrigia-se, Era uma coisa extraordinária, Olha a Marivona aqui a ressonar, olha. Aqui a minha mãe aqui ao lado não ressona, mas quase. Não, estou com atenção, muita atenção. Estás a ouvir? Estou. Essas eram as características daquele homem invulgar. E ele marcou muita gente, tio. Sabe que... Olha, Além... Rui, a mulher não era do Sérgio que tu contavas as histórias com a mulher era profundamente católica. tio, ouça a minha mãe. Não era do Sérgio que tu contavas coisas com a mulher? Por exemplo, das relações que ele com a mulher, ele não tinha filhos. Ele, com 70 anos de idade, a mulher era muito mais pequenina que ele. A mulher teve uma grande importância em Portugal, foi ela que introduziu em Portugal o método Montessori, que o Sérgio depois também se desenvolveu bastante. A mulher era inspetora do ensino, mas ao pé dele estava completamente apagada. E ela tinha uma admiração incalculável pelo marido. E ela, é muito interessante isto. Eu agora estou-me a lembrar de coisas que eu já não falava há tantos anos. Eu nunca estive com o Sérgio na praia. A mulher, a Luísa, era muito mais pequenina do que ele. Ele era um tipo normal, bem constituído e tal. E conheci mais tarde um sobrinho dele, um tenente-coronel, Sérgio Pessoa. Conheci-o mais tarde. O sobrinho tinha uma enorme admiração pelo tio.
Mas contava-me coisas da vida muito curiosas. Pá. O Sérgio sendo a... Opa, eu vi... Guido, agora estou-me a lembrar de coisas que estás-me a fazer lembrar. Pá. O Sérgio, com a personalidade fortíssima que tinha, pá, de combate ideológico, de combate de ideias, era um tipo que não fugia à discussão, pá, à intervenção. E dizia-me o sobrinho, mas o meu tio é muito estranho, sendo aquela pessoa, olha, a mulher exerce uma influência sobre ele. Olha, por exemplo, vão para a praia, ela leva umas bananas, e chega aí às 10 horas e diz, António, tens de comer a tua banana? Ai, não me apetece, tens de comer a tua banana. E o meu tio submissamente comia a banana. A mulher Já está quase dominava... como a minha mãe connosco, também é assim, tens que comer, bem, e pronto. Mas ele dizia que a minha tia dizia, Sérgio, António, tens de comer. E ele está bem. Portanto, ela exercia exercia no plano intelectual, mas na vida cotidiana exercia esta pressão, pá. Sim. Ele contava-me estas coisas da vida deles, hein? Porque ela... e então pareciam dois namorados, pá. O Sérgio a andar com ela na rua, agarradinho a ela, pá. Pareciam de dois namorados permanentemente. Ela era profundamente católica, ele respeitava em absoluto, ele era ateu, isto é, tipo, não tinha religião nenhuma, não acreditava em nada. Sim. Mas eu várias vezes, a mulher estava dentro da missa na igreja e eu estava com ele cá fora a espera que a mulher saísse, pá. Porque ele levava a mulher à igreja, sim, mas ele não ia, ele não entrava. Era um respeito absoluto, muito curioso, pá. Olha, outra coisa que eu tinha a contar, pá, essa impressionou-me comoventemente. Essa vieram umas lágrimas, pá. Quando morreu a mulher, eu fui à casa dele. E quando entrei na casa dele, estivemos no escritório, estavam 3 pessoas lá dentro. O João Sá da Costa, que era o Dr. João Sá da Costa, que era um dos donos da livraria Sá da Costa, muito amigo dele. Estava o professor Silveira, que era professor de Física da Universidade do Técnico e da Faculdade de Ciências. Era do professor do Técnico, que era um professor extremamente isento, o professor Silveira. E estava portanto, eu digo o Sá da Costa e agora não me lembro, estou a ver a cara dele e não me lembro do nome. Era o dono da editorial Inquérito. Sim. Estás a ver? Sim. Salgueiro, não me lembro o nome dele, pá, eu conhecia-o também. Bom, 3 pessoas. E eu, 4. E o Sérgio estava vestido de fato preto, muito triste, tinha sido o enterro da mulher nessa tarde, nesse dia. E estava o Silveira, o João Sá da Costa e o Salgueiro, o homem da editorial. E eu. Estávamos a conversar e ele estava a lastimar-se de ter tratado mal o António José Saraiva no artigo, numa polémica que teve com ele, e dizia ao Sérgio, eu devia ter escrito com punhos de renda, e dizia ao João Sá da Costa, doutor, com punhos de renda, o doutor escreve com sangue, deixe disso e tal, assim, não, e o Sérgio lamentar-se, não, tratei muito mal o Saraiva, eu não sei o quê, e o gajo assim, e de repente entra na sala uma empregada dele, toda vestida, uma criada, bem vestida, com um tabuleiro e com 2 ou 3 comprimidos. E dirige, o Sérgio estava sentado e ela, com o tabuleiro, diz, doutor, tem aqui os comprimidos para tomar. E eu vou imitar a voz do Sérgio, e ele diz assim, não quero. E diz ela, não, o doutor tem que tomar. E ele diz, está bem. E ela saiu, e diz o Sérgio, exercem uma prepotência sobre mim. Eu comovi-me à brava com isto, pá. A verdade. Ele estava nesse dia altamente fragilizado. Eu comovi-me à brava com isto. Um homem daqueles a dizer uma coisa, exercem uma prepotência sobre mim. Fiquei comovido. Olha, estou-te a contar isto e comovi-me outra vez. Fiquei comovido com aquela saída dele. E ele depois, quanto tempo ele sobreviveu à mulher? Poucos anos, não te posso precisar, mas não sei. Olha, quando foi do funeral dele, eu fartei-me de chorar. Fui ao funeral dele, pá. Sim. E saí do funeral a chorar, pá. Tio, sabe que agora a propósito disso, deixa-me dizer uma coisa. Outra pessoa que adorava o Sérgio era a Natália Correia.
Toda a gente intelectual gostava do E acho que Sérgio, ele pá. tinha também um carinho muito grande por ela. Oh, E o que o Sérgio era uma consta... pessoa invulgar. Olha, Oh, e o que oh, consta... Oh tio, ouça. Ouça, o não que há consta ninguém em Portugal. é que... Não Ouça há lá isso. ninguém em É, Portugal. não há ninguém que não o admirasse. Não há ninguém em Portugal do nosso tempo É. aberto às letras e à cultura Que não admirasse. que não tivesse sido influenciado por António Sérgio. Não há. Não há. Não há. Não há. Mas o que consta, É o tio... maior escritor de ideias da história de Portugal. Olha, não o que tenho a menor consta dúvida. é que no enterro dele estava lá, não sei se as forças militares ou a cavalaria ou a GNR, qualquer coisa assim. E segundo consta, e na biografia da Natália aparece isso, que ela deu uns vivas à República no enterro dele. Houve vários vivas, pá. Ui, acho abaixo o que ela- fascismo. Sim, acho que ela deu. Acho que ela deu. Viva a liberdade, vinha de vários lados. Pronto, então pronto. Então pode ter Havia sido. vários gritos, pá, vários. sim, Eu não sei sim. quem eram. Estávamos Claro. no enterro e havia uns gajos ali. Viva a liberdade! Isso foi aonde? Nos Abaixo o prazeres? fascismo! Foi no cemitério dos Não sei quem é que prazeres? davam gritos, pá. Tio, Sim. foi no cemitério dos prazeres o enterro? Foi. Foi Pronto. no Cidade de Prazer, exatamente. Foi, sim, senhor. Pá, era uma figura invulgar, o António Sérgio. O tio chegou a conhecer o Jaime Cortesão ou não? Pessoalmente, eu nunca quis conhecer o Jaime Cortesão, estive muitas vezes ao lado dele, nunca quis conhecer, eu vou dizer porquê. Estive ao lado, olha, tu estás a falar da Natália Correia. Uma das vezes, na Livraria Portugal, a Natália Correia a falar com o Jaime Cortesão e eu estive a meio metro dos dois, meio de lado a ouvir a conversa, mas nunca me dirigi ao Mário Cortesão. Jaime, sabes porquê? Eu vou-te explicar porquê. Não. Eu tinha uma enorme admiração pelo Jaime Cortesão, porque eu sentia que não tinha conhecimentos de história para Sim. estar próximo dele, ao contrário do Sérgio, Claro. porque eu interessava-me pela filosofia, pela política, e para mim era um interlocutor fácil, ao passo que o Jaime Cortesão era para mim, pensava eu, Claro. seria um interlocutor difícil, porque eu não tinha conhecimentos de história para falar com ele, não tinha. Sim. E, portanto, eu nunca me aproximei para o conhecer. Mas, ouve lá, eu não falo. Ouve lá. Olha o Astro, olha. Falaste do Jaime Cortesão. Estamos a falar do António Sérgio. O Jaime Cortesão era um ouro. O Jaime Cortesão tinha uma voz impressionante. Uma voz tonitruante. E falava de improviso brilhantemente. Era uma coisa extraordinária. O Jaime Cortesão é a figura daquele homem, pá. A voz dele. Olha, estava eu na tropa quando o gajo veio do Brasil e houve umas eleições e na mesa, nessa sessão política, quem presidia em Tomar, foi em Tomar. Quem presidia a mesa era o Jaime Cortesão, ele tinha vindo do Brasil. Eu agora até estou a imitar o Jaime Cortesão com a voz do gajo. Né? E eu estava em Estremoz na tropa e convenci mais dois colegas meus a irmos a Tomar pela Tuísta. Ilegalmente, saímos do quartel, estávamos de prevenção, e éramos obrigados a estar fardados, pusemos a nossa fatinho à civil e aí vamos nós, os três, para Tomar, para assistir a essa sessão política, presidida por Jaime Cortesão, em Tomar. E a sessão tinha que terminar à meia-noite, pá, impunha essas coisas, pá. Bom, então faltava para aí um quarto de hora ou 20 minutos para a meia-noite, quando o Jaime Cortesão ouviu os oradores participavam e o Jaime Cortesão tinha 15 ou 20 minutos para finalizar a sessão e falar. Quando nós lá chegámos, nós como éramos militares, aquilo estava à cunha, não havia lugares na sala já para nós. Mas fazia parte da comissão organizadora um rapaz de direito que eu conhecia, que era colega do moço de direito que estava na tropa, que era o meu amigo Gameiro, que tinha ido connosco e foi colega dele. Então esse moço disse, a sala está cheia, eu posso expor no palco, atrás da mesa do Jaime Cortesão e dos oradores. Ok, pá, a gente disse, sim senhora. Bom, e entramos e lá sentámos numa daquelas cadeiras. Quando em certa altura o Jaime Cortesão já está sentado com os oradores, aparecem uns filhos da puta de uns fotógrafos a fotografar a mesa e a malta que estava por trás. E nós que éramos militares, olha, nós baixávamos todos para a nossa cara não aparecer na fotografia. Eu nunca vi as fotografias dessa sessão, mas a verdade é que também
Se fomos fotografados, só nos apanhava o crânio, porque a cara não nos apanhava. Pá. Mas isto são cenas do passado. Epá, e quando o Jaime Curtição, estávamos em Tomar, como te digo, quando o Jaime Curtição, que tinha vindo do Brasil havia pouco tempo, viste? Sim, sim. Ele esteve exilado 15 anos, Sim, sim. 15 anos fora de Portugal. Sei isso. E o gajo começa a evocar a história e os templários de Tomar. Epá, impressionante aquilo. Os conhecimentos de história que ele evocou para singularizar o papel de Tomar foi uma coisa impressionante. Falando até nos templários. Claro. Bom, e o Salazar tinha feito um discurso havia pouco tempo, um discurso mentiroso, e quando o Jaime Curtição acaba de fazer a evocação histórica da cidade de Tomar, diz assim: falou há dias o presidente do Conselho, mas quero dizer que eu aqui falo de cátedra. Epá, e dá uma porrada no Salazar. Já não me lembro qual foi o tema. Lembro-me da fixação do Jaime Curtição, mas aqui falo de cátedra. Depois foi Tio, outra pergunta. O tio lembra-se da campanha do Humberto Delgado? Não percebi. Se lembra da campanha do Humberto Delgado? Lembro-me, fugia à frente das tropas, sim. Então não também posso contar episódios disso. Olha, a campanha do Humberto Delgado. Pois, eu estava na tropa, em Estremoz, e na tropa era normal, não sei se hoje acontece isso, era normal todos os meses os quartéis terem o que eles chamavam o pelotão de ordem pública. Todos os quartéis. O pelotão de ordem pública sairia para intervenção fora do quartel se houvesse incidentes. E a constituição do pelotão de ordem pública normalmente era comandada por um capitão. Eu disse pelotão de ordem pública, não era pelotão, era... Passemos. Qualquer coisa, sim. Qualquer coisa. Mas era um capitão que comandava esse grupo. E tinha oficiais, milicianos ou não milicianos. Pois, muito bem. Era normal, isto era uma coisa de rotina. Na campanha do Humberto Delgado, aconteceu que nesse mês, num determinado mês, o pelotão de ordem pública, os oficiais, o oficial, o capitão e os subalternos que compunham a chefia dos pelotões, eram 3 pelotões, era uma companhia, não era nada pelotão, era a Companhia de Segurança Pública, Pública, que tinha 3 pelotões, e portanto esses pelotões eram chefiados por subalternos, alferes, tenentes, não sei se aspirantes, ok? Bom, e como estava na campanha de Humberto Delgado, a PIDE tinha que ser submetido à PIDE o nome dos componentes da Companhia de Segurança Pública para receberem o agrema ou não. E eu fiquei à nora, porque coincidiu eu ser um dos comandantes de um dos pelotões. E eu disse, agora é que eu estou lixado. Porque eles tinham que submeter à PIDE os nomes das pessoas. E a verdade é que veio da PIDE a resposta aceitando a composição da Companhia de Ordem Pública. Mas, como eu tinha outros 2 colegas da minha confiança política, o meu companheiro Salvador, eu reuni com os 2 e disse, isto é uma chatice. Vê lá tu como são as coisas. O capitão era o capitão Tavares, que era uma joia de pessoa que todos nós gostávamos. O capitão do quadro, eu e o meu amigo Salvador éramos milicianos. E nós éramos amigos do capitão. O capitão dava-se muito bem connosco. E era o comandante da companhia. E eu combino com o meu amigo Salvador. E a nossa missão era próximo de Setúbal. A missão, no caso de sair, tínhamos que ir para próximo de Setúbal. E eu combinei com o Salvador, que eu não sei se é vivo. O pai dele era médico no caminho quando a gente vai quando a gente vai de Lisboa para Estremoz. Sim. Onde há as empadinhas de galinha. Já sei, Montemor Novo. Não, antes ou depois de Montemor Novo? Montemor Novo, não era Vila Viçosa, não? Não, Vila Viçosa é depois de Estremoz. Então é Vendas Novas.
Hã? Vendas Novas, exatamente. Ah, ah. Que tem as empadas de galinha das melhores de Tem Portugal. as bifanas, as Tinha lá um bifanas. café que a gente parava sistematicamente para comer as empadas de galinha. Bom, mas eu combino com o meu amigo Salvador, vê lá a tua inconsciência disto tudo. Pá. Epá, se nós, na campanha, na altura do Humberto Delgado, se nós formos chamados para intervirmos aí nas ruas, nós temos que prender o Capitão Tavares, já viste? Pá. E combinámos os dois, se tivéssemos que sair, tínhamos de dar ordem, mediante as pistolas que tínhamos, a prisão do gajo. Infelizmente nunca aconteceu. Eu estava muito chateado de ter que prender o Capitão Tavares se fosse chamado para intervir na rua. Pá. Claro que nunca aconteceu e era um disparate a combinação, mas eu digo uma coisa. Se somos chamados, tínhamos prendido o Capitão. Depois estávamos lixados, mas isso era outra conversa. Sim. Sim. Mas, sim, o Humberto Delgado, e eu estava em Estremoz e, como te digo, a gente estava frequentemente de prevenção. E uma das vezes, fim de semana, aí vou eu para Lisboa. Olha, foi no dia da chegada de Humberto Delgado a Santa Apolónia. Epa, que eu não sabia. que dia! Que dia! Eu não sabia, não. Aí vou eu de Estremoz para Lisboa para passar o fim de semana. Chego a Lisboa e vou para o Rossio. Opa! Olha, entre os restauradores, quando eu estou a entrar no Rossio, estava cheio de gente. Cheio de gente. E quando eu estou a ir com outros amigos dos restauradores, olha, em frente à estação do Rossio, estás a ver? Sim. Em frente à estação do Rossio, quando eu estou a ir com os meus amigos para o Rossio, eu vejo a malta toda a cavar do Rossio para os restauradores. Portanto, contrariando a nossa direção. Sim. E eu digo para os meus amigos, nós somos militares, nós não temos nada que fugir. Olha, palavras não eram ditas e a tropa guarda republicana a cavalo atrás desses gajos. Fugimos com eles também, como restauradores fora, pá. Já nem fomos ao Rossio, pá. Mas eu não sabia porquê. Foi a chegada do Humberto a Santa Humberto Delgado que não o deixaram vir atravessar a cidade. É verdade. Mas eu fugi à frente da tropa sem saber, estás a ver? Sim. No dia da chegada dele. Claro. E ele no Vocês Porto não teve... viveram, vocês não fazem ideia. Ele no Porto, tio. Vocês não fazem ideia o que era o fascismo em Portugal. A malta não faz ideia. Temos uma ideia. Por muito que a gente conta, não faz ideia. Olha, quando nós nos sentávamos a falar assim num café, a malta falava logo baixinho, com medo que ao lado tivesse o gajo da pizza. Eu, nessa altura, em 62, eu fui para a primeira vez a Paris. E fui recebido pelo João Vieira, o pintor, que era meu colega de liceu, pelo João Vieira e por um outro moço, que também não me lembro agora o nome, que exilou-se de Portugal e traduziu uma data de livros para português, de literatura e tal. E eles foram-me receber à estação de Caminho de Ferro. Foram-me receber e levaram-me à pensão. Eles é que marcaram a pensão onde eu ia ficar, lá no Quartier Latin. E depois fomos tomar um café e conversar. Isto aconteceu comigo. E aí fomos à noite, não sei que horas seriam, 10 da noite, ou coisa que o valha, sentámos numa esplanada em Paris. E começámos a conversar, e eu, habituado a falar baixinho de política em Portugal, comecei a falar com eles assim também baixinho. E de repente, mas eu estou em Paris, deixa-me lá falar em voz alta. Então passei a falar em voz alta e já depois fora. Tal a influência que havia em Portugal de a gente ter que falar baixinho, porque a polícia podia ficar ali ao lado. Coisas da vida, coisas da vida. Exato. Enfim, assim. mas voltando ao sábado, mas eu ia-te contar uma coisa do Jaime Cortesão. O Sérgio, em todas as matérias que se meteu em Portugal, no campo da filosofia ou da história, foi sempre um tipo inovador. O Sérgio, quando abordou qualquer assunto de história ou de filosofia em Portugal, foi sempre inovador. Bom, e foi o Sérgio que desmistificou a história. Estás a pôr o que tem em frente. Foi o Sérgio que desmistificou. Mas hoje ninguém sabe, ninguém fala nisso, ninguém tem consciência disso. Então, a dilatação da fé e o império foi desmistificada por António Sérgio, que pôs o problema nas dificuldades económicas de Portugal e, portanto, a necessidade de Portugal de se expandir para aquilo que havia a chamar as colónias. E há uma conferência
importância do Jaime Cortesão na Sociedade de Geografia. Aliás, acho que foi a última conferência dele à qual eu fui. Só te digo que as várias salas da Sociedade de Geografia estavam cheíssimas, pá. E o gajo era um orador brilhantíssimo. E o Sérgio estava muito doente, tinha caído de cama muito doente. E quando o Jaime Cortesão começou a falar, as primeiras palavras do Jaime Cortesão, as primeiras palavras quando ele começa a falar, foi assim. Teve António, as primeiras palavras do Jaime Cortesão, quando se levanta a falar, diz assim. Teve António Sérgio a sugestão genial, palavras do Jaime Cortesão. Teve António Sérgio a sugestão genial. Estás a ouvir? Sim. A sugestão genial sobre a expansão de Portugal por Tanger, Marrocos. Lembro-me desta referência extremamente Ó tio, elogiosa. espera só um bocadinho, que eu estou a ver sim. estes cães, para não se grava nada de jeito. Isto também, já agora, são testemunhos muito sérios e muito vividos. O nosso amigo Mário Soares não tinha a menor importância neste grupo de intelectuais de esquerda de Portugal. A menor importância. A importância do Mário Soares vem depois do 25 de Abril, etc. Não tinha a menor importância. Quem mandava na esquerda em Portugal nessa altura era um Jaime Cortesão, era o António Sérgio, era o professor de agronomia, O Mário Azevedo Gomes. O Mário Azevedo Gomes, exatamente. E o professor Era Luís um Gomes grande também, não é? nome. E depois havia pessoas menores, advogados, era o Acácio Gouveia, era o Vasta Gama Fernandes, era importante, o pai do... O tio ouviu alguma vez falar dos tribunais plenários? Tanta vez ouvi. Então eu lia as pouquíssimas notícias que vinham no jornal. Mas olha, a propósito disso, até te posso contar uma coisa curiosa, recente. Olha, claro que sim, pá, eu acompanhava a vida política portuguesa de pertíssimo, hein? Olha, quem meteu os boletins de voto no meu quartel fui eu e o Salvador, o tal moço que estávamos combinados a empreender o Capitão Tavares. Pois. Não havia boletins de voto no dia anterior à votação. Posso contar a história como é que eu meti os boletins de voto dentro do quartel, hein? Para nós votarmos. E eu votei pela primeira vez na minha vida, não com o nome de Rui Fernando Lopes dos Santos Garcia, mas com o nome de Luís Fernando Réu. Como era militar, estava o comandante do quartel, o coronel, e estava o presidente da Câmara a assistir à malta a votar na Câmara. E quando chamam pelo seu Luís Fernando, eu disse, não, desculpa, eu não sou Luís Fernando, sou Rui Fernando. Não tem importância. E eu disse, não, tumba! E atirei o meu boletim de voto a Humberto Delgado. E eu dizia para o Salvador, se estes gajos no final disserem que o Humberto Delgado não teve nenhum boletim de voto, eu garanto que vou ser preso. Porque o meu boletim de voto era do Humberto Delgado. Por acaso houve vários, houve muitos, Sim, são episódios, são episódios, Mas fui eu que meti eu e o Salvador metemos os dois. Mas o tio chegou a assistir a alguma sessão com Humberto Delgado a vê-lo a discursar? Não, nunca. Não, nunca assisti nenhuma sessão de Humberto Delgado. Nunca. Devia ter sido emocionante. Não te esqueças que eu nessa altura estava na tropa. Bom, claro. Eu era homem para furar, como fui à conferência do Jaime Cortesão em Tomar. Claro. Não. Mas eu ia te contar outra coisa qualquer também, episódio. Bom, não sei, desviámos agora, esta coisa de Humberto Delgado, de boletins de voto. Não, nunca assisti, Depois houve mais alguma eleição a seguir que tenha sido importante, depois do Humberto Delgado? Não me recordo mais nenhuma. Não me recordo mais nenhuma importante. Mais nenhuma. Não. E foi uma coisa única. O Humberto Delgado tem um percurso todo ele único. De grande coragem. Há um livro de Humberto Delgado. Lembro-me tão bem de ouvir o gajo dizer lá no Café Chaves de Ouro, quando o jornalista lhe pergunta
o que é que faria o seu Presidente do Conselho. E eu lembro, porque eu ouvi isso diretamente, e o tipo disse muito naturalmente, pois demito. Hoje toda a malta repete esta história, não é? Eu ouvi em direto isso. Sim. Obviamente. Mas houve... há várias cenas, há pequenos episódios que acontecem. Tio, conte-me lá uma coisa que o avô contava, que uma vez viu o Rossio sem ninguém, só ele. Que chegou ao Rossio, houve qualquer manifestação ou qualquer intentona, e o avô chegou ao Rossio e estranhou o Rossio estar totalmente vazio. Nunca ouviu essa história? Não. Olha, mas a mãe conta isso. Acho que foi um golpe qualquer que estava a acontecer e que o avô chega ao Rossio, e claro, o Rossio está sempre com pessoas. Ele ficou absolutamente espantado de o Rossio não ter ninguém. Oh mãe? Não, isso eu nunca ouvi. Vem cá. Nunca ouvi. Mami? Lembras daquela cena que o avô contou que uma vez chegou ao Rossio e não havia ninguém? Sim. Quando é que foi isso, mãe? Em que ano? Mas, revoluções e coisas. Foi em 1926? Terá sido? 26? Mas sei que foi numa. Nessa altura o avô tinha 21 anos. Só em 1926. Em que ano? Em 26? 26 tinha 21 anos, pelo menos. O avô? Foi ao Rossio e que não viu viva alma, que estranhou Não, muito. isso eu nunca ouvi falar nisso. Então conte-me lá o episódio do Políbio no Café Nicola. Do tio Políbio lá com o colega do meu pai. Sim. O meu pai estava com o tio Políbio no Café Nicola, para tomar um café. E às tantas, acho que entrou um tipo que era colega do meu pai, que o meu pai conhecia. E ele sentou-se à mesa. Eram os três. E o tio Políbio contava ao meu pai. Aliás, eu vejo pelos livros do tio Políbio, que ele tinha livros sobre... O tio Políbio sofria de qualquer coisa de estômago. Isso contava ao meu pai. E então resolveu, foi a vários médicos, andou em vários médicos e em certa altura resolveu estudar o problema. E então ele sabia muitíssimo, dizia ao meu pai, que era médico, que o tio Políbio sabia mais que os médicos sobre a química da alimentação. Porque ele até dizia a minha madrinha contava um episódio a propósito disso. O meu tio Políbio ia à casa da minha madrinha, não é? Sim. E a propósito da doença lá do estômago dele, o tio Políbio dizia à minha madrinha: os médicos são todos uns burros. São todos uns burros. Mas o seu irmão é médico, mas o meu irmão é a exceção. O tio se calhar tinha a bactéria do pylori ou coisa assim, tinha uma úlcera. Qualquer coisa no estômago. Era. Bom, mas então começam a conversar, pá, e às tantas o médico, o colega do meu pai, lá disse umas coisas, e o tio Políbio começou a emendá-lo, a corrigir e, enfim, a dar-lhe ali uma lição, segundo conta ao meu pai, uma lição de química alimentar. Então o outro gajo sentiu-se humilhado e diz: bom, olha, o senhor, sabendo tanto destas coisas de medicina alimentar, não percebo como é que tem um físico desses. Epá. O tio Políbio, muito calmo, diz que, olha, agarrou assim no copo e disse: olha, quando numa discussão faltam argumentos, é porque há necessidade de algum estímulo intelectual. Epá, e agarra no copo e atira-lhe a água à cara. Foi uma bronca. O gajo levantou-se e disse: meu pai, ele dava uma tarefa ao teu tio, eu tive que meter no meio, porque ele era mais forte que o tio Políbio. Foi um episódio passado assim. O tio ele era franzino, o tio Políbio? Era franzino, pois, e como tinha as manias contra a minha madrinha, como o tio Políbio era um teósofo e sabia muito destas coisas, só usava fatos muito claros, que era para a luz ser refletida e não ser absorvida. E para não lhe apertar a tiroide, usava, diz que umas camisas aqui muito largas, para não lhe apertar esta história e tal. Sim. Então o tio Políbio mastigava os alimentos com um cronómetro à frente, para o tempo de mastigação. Sim. Essas coisas todas, pá. E depois, como era teósofo, chegava à mesa, e isto conta à minha mãe. O meu pai tinha, acho que, um grande respeito pelo tio Políbio, que era 7 anos mais velho do que ele. Claro. E então o tio Políbio chegava à mesa e dizia: olha, estive ontem à noite a falar com a nossa irmã Alzira, que já tinha morrido. Claro. Estive a falar com a nossa irmã Alzira, que dizia isto e isto, e o meu pai ouvia muito em silêncio,
mas não o contrariava, embora não acreditasse em nada daquilo, como a minha mãe. Claro. Claro. Não, mas há coisas com piada. Olha, tu não sabes O essa do tio tio chegou Políbio? a ler algum dos livros dele? Do tio Políbio? De Opa, teosofia. mais do que uma vez a tese de doutoramento dele sobre... Não, a o- teosofia. De teosofia. Leu alguns Ah, desses livros? os livros dele de teosofia, de espiritismo. É, pá, ali quase todos tinham. Então e o que é que falavam sobre o quê? Opa, era o karma, era o outro mundo, era a outra vida, pá. Opa, era? isso é tudo ligado ao espiritismo. A diferença entre o espiritismo e a teosofia é que o espiritismo precisa de um médium para comunicar com outrem. O Sim. teósofo é um estádio mais avançado e não necessita de intermediários. de médium. Era por isso que ele chegava à mesa e dizia para o meu pai, falei ontem com a nossa irmã Alzira, porque ele falava diretamente, não precisava de médium. Claro. Como teósofo, eu não sei o que é que ele dizia, a minha mãe é que contava isso, não é? Possivelmente a minha mãe sabia os assuntos que ele abordaria, não é? Mas ele dizia, com uma calma bestial, dizia para o meu pai, falei ontem com a nossa irmã Alzira, que disse isto e aquilo, e aquilo, e o meu pai ouvia caladinho. Claro. Mas diz a minha mãe, não o contrariava, mas não acreditava em nada que ele dizia. Claro. Que não acredita, nunca acredita. Essa é que é verdade. Mas é assim, pá. É assim. Mas olha, mas há um episódio muito interessante com o tio Políbio, a minha madrinha e a minha madrinha, como é que se chamava ela? Pá, que chatice. Pá, não me lembro do nome das pessoas. Pá. A minha madrinha morava na Brancampo, no 4º andar de um prédio. E no 2º andar desse prédio morava um cunhado dela. Não me lembro agora o nome dela. Pá. Poxa, é incrível. Pá. Bom, morava um cunhado dela. E a minha madrinha, e eu e essa e a cunhada, todos os dias falavam com o além. A minha madrinha, na vida, não tomava nenhuma decisão Sem falar com além. sem falar com o além, com o tio Manuel. Pois. O tio Manuel era avô da minha madrinha. E acho que a minha madrinha nunca o conheceu, julgo que nunca o conheceu. E para a minha madrinha, embora fosse o avô, ele era o tio Manuel, que se apresentava nas sessões de espiritismo. E o meu padrinho, que foi o maior teórico de espiritismo de Portugal, com os livros publicados, que existem para aí, não tinha corrente. Aliás, eu também não tenho corrente. Eu não ajudo numa sessão espírita, pondo a mão em cima da mesa. Eu não tenho corrente. Pois. Não ajudo a sessão. Sim. E o meu padrinho era a mesma coisa. Embora um intelectual da matéria, conhecedor da matéria, mas também não tinha corrente, também não ajudava as sessões espíritas. Está a ver? E ele não participava nas sessões espíritas. E dizia muitas vezes o seguinte. Ele tinha em cima da secretária... O meu padrinho tinha em cima... explicador de matemática. Olha, tinha uns papéis com pensamentos, com frases que a minha madrinha colhia das sessões espíritas. Pois. Pensamentos profundos. Sim. E o meu padrinho tinha aquilo na mesa e dizia-me assim, ó Rui, vê lá tu o que a tua madrinha conseguiu. Sim, porque isto não é dela, que ela não tem cabeça para isto. Pensamentos do caraço que o meu padrinho tinha em cima da mesa. Estou a dizer. Sim, sim. E, portanto, a minha madrinha, quase todos os dias, pá, falava com o tio Manuel e com a cunhada. As duas. Bom. E um dia, A Aurora eu também nunca dizia tinha isso. pedido, eu nunca tinha pedido à minha madrinha. Sim, Mas espera lá. E um dia, a minha Falava todos os madrinha... dias com o pai, não sei o quê. Estou a falar? Estás a Não é? ouvir? Espera aí, o que é que está ali a fazer? Anda cá. Vá. Sim. E Diga. a minha madrinha um dia falava-me várias vezes das conversas que tinha com o tio Manuel e com o tio Políbio. O tio Políbio aparecia nas sessões também dela. E um dia a minha madrinha diz, olha, o teu tio avisou que vai deixar de contactar connosco porque vai mudar de planeta. Isto é uma coisa incrível, não é? Sim. O quê? Sim.
Ele disse não, não é, estou a dizer mal. Ele vai emigrar, assim aqui. Não é planeta. O teu tio diz que vai emigrar e deixará de vir às nossas sessões. Ah, sim? Bom, Olha, deixou de se. Opa, o que é isso?